Está no ar o nosso primeiro episódio do podcast oficial Experiência Síndicos. Eu sou o Douglas Chena. Eu sou o Juliano Bueno. E nesse episódio nós vamos falar sobre transformando conflitos em oportunidades. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui duas convidadas especiais, a Veridiana e a Daniele. Queria que vocês se apresentassem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que o pessoal vai assistir esse podcast. Obrigada pelo convite, Douglas, Juliano. Bom, meu nome é Veridiana, sou advogada de formação, mediadora por paixão e empreendedora por essência. Sou sócia da Barbosa Martins Advocacia Resolutiva, mediadora judicial e fundadora do Instituto Juriti de Solução e Gestão de Conflitos. Aqui começa a minha base profissional, professora e palestrante. Legal. Eu vi aqui no teu currículo Top Voice LinkedIn. Top Voice, o que seria LinkedIn. isso? LinkedIn hoje é uma rede social, talvez a única, a mais voltada para a área profissional. Legal. Né? E eu fui agraciada com o selo de Top Voice, ou seja, a voz do LinkedIn no tema gestão de conflitos aqui no Brasil, agora em janeiro desse ano. Né? 0,01% dos usuários do LinkedIn no Brasil são Top Voice. Eu tive a felicidade de assumir esse título. A mesa chegou a envergar agora com a pesadura, com o peso. Legal, seja bem-vinda. Daniele? Então, eu sou CEO da DMS Gestão Condominial, né? Eu já falo meio de casa, porque eu tô com os meninos aí, e um prazer estar aqui do lado desse monstro aí, que é a Veri. Sou pedagoga empresarial, eu sou professora de administração, teoria geral da administração desde 2009, né? Sou velhinha já. E tenho a missão aí de direcionar a CEO da DMS, que é uma das patrocinadoras desse super podcast aí do Experiência Síndicos. Eu auxilio também nos materiais do Experiência, então estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui no primeiro episódio de vocês. Legal, seja bem-vinda. Veri, como é que tu foi parar nessa área de conflitos? Eu digo assim, às vezes eu não sei, eu chego nos lugares e as pessoas dizem, lá vem a mulher do conflito. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Que gera o conflito ou que acalma o conflito? Normalmente eu acalmo o conflito, mas não posso dizer, como eu digo, às vezes surge alguma situação à mesa alta e as pessoas dizem assim, ai Veri, mas tu não é mediadora? Eu sou mediadora, mas eu não sou Buda. Sou humana e vivo isso sentimentos e emoções como todo mundo, mas claro, eu treinei, eu estudei para saber administrar e gerenciar esses conflitos. Uma apaga, outra bota fogo. Mais ou menos. É verdade. Mais ou menos. Eu sou advogada de formação desde 2006, né? E a minha trajetória na área do direito foi na área trabalhista sindical, então eu sempre trabalhei com assembleias de trabalhadores, com muitas assembleias de greve e tudo mais. E em 2017 para 2018 nós tivemos a reforma trabalhista, que mudou muita coisa na legislação do trabalho, e eu comecei a ver novas formas de atuação. Em 2016 nós tivemos uma alteração na legislação que trouxe a mediação como um instrumento dentro do processo judicial, tá? Então, eu vi, é uma oportunidade, a área trabalhista sempre trabalhou com essa questão de consenso, e eu, assim, vou me direcionar para essa área, fiz capacitações, certificações, e comecei a atuar inicialmente no judiciário. Em 2018 eu criei o Instituto Juriti, que ele é o quê? Ele é uma câmara de mediação e uma escola de temas relacionados à gestão de conflitos. Eu comecei inicialmente apenas fazendo mediações, mas em 2019 eu fui convidada pela ABRH para dar palestras nesta área, e eu vi que era uma boa começar a ensinar as pessoas a trabalhar com conflito. É muito mais fácil nós gerenciarmos conflitos quando todos tiverem um pouco de conhecimento sobre ele. Sobre habilidades gerenciais, sobre competências para isso. Então, foi onde eu comecei a fazer esse trabalho paralelo. Tu já chegou, nesses teus treinamentos, tu já chegou a treinar algum síndico? Eu fiz vários cursos abertos em que eu tinha assim, uma gama de alunos, tinha síndicos também. Né? Então, tem um condomínio na Zona Sul que eu atendi diversas vezes. Então, a prática vai nos levando a identificar as situações do dia a dia. Como eu digo assim, todos os conflitos, eles têm um caráter humano. E tudo é muito parecido. Mas a gente vai começando a pegar as peculiaridades de cada segmento, de cada setor. Então, assim, essa área do condomínio, conforme a gente vai trabalhando neles, a gente vai identificando que certamente vocês que trabalham diretamente com condomínio já tem isso assim, já
enxergam na hora o que vai acontecer. Já te chamaram para te intermediar algum conflito? Condôminos, funcionários de condomínios também, né? Então, acontece muito problemas. Condomínios maiores, 200, 600 moradores, acaba... Tem o teu cartão aí para deixar para nós? Ele precisa. Hoje em dia, tem muitos condomínios, né, pelo tamanho, que se tu parar para pensar, a família toda ali, algum prestador, uma empregada, tem condomínios aqui em Porto Alegre mesmo, que tem mais população do que município do interior do estado. Sim. Tem município com 3 mil habitantes, né? Então, imagina... Só que, assim, muito mais concentrado do que no município do interior, que é pulverizado. Então, é difícil tu não ter atritos, né? Então, eu lembro, a Vera, eu conheci ela recentemente no grupo do BNI, que a gente participa, né, de network profissional. Eu acho que é um dos maiores, se não o maior, acho que é o maior no mundo, né? Em termos de metodologia, organização. E lá eu tive a oportunidade de ouvir ela apresentar, né? Uma apresentação breve lá, que a gente tem um espaço pequeno, mas ela apresentou uma imagem lá de uma escada, os níveis que o conflito vai chegando, e quanto mais fundo, pior é, né? Então, por que a gente deixar chegar no fundo se a gente pode... Vocês estão vendo algo familiar aí? Tu consegue me mandar essa escada? Preciso mostrar pra alguém aqui. Eu vou ter que me apresentar daqui a pouco. Então, eu achei muito interessante aquilo, porque, pô, se todo mundo tivesse essa consciência de se pensar assim, pô, tá indo pra esse lado, ó, já tô lá no 3º degrau, ó, vamos voltar. Quanto antes a gente se der conta e conseguir subir um degrau de volta, mais fácil, né? Exatamente, eu criei o meu próprio conceito de conflito a partir do trabalho, que a minha base toda é uma formação de mediação de conflitos de interesses dentro do judiciário, aqueles conflitos que viram um processo judicial. Então, mas a gente consegue resolver as coisas antes de virar um processo. O que a gente faz? E foi onde eu me debrucei. Eu passei muito tempo estudando a teoria do conflito e eu criei o meu próprio conceito de conflito, né, que se encaixa dentro da realidade que eu trabalho. Eu digo que conflito, ele é um círculo vicioso de ação e reação provocado por nossos sentimentos quando, numa situação de divergência, alguma das nossas necessidades está sendo violada ou ameaçada. O ponto aqui, ação e reação. E é a ação e reação que faz o conflito crescer. Vamos pensar que o conflito é um pão. Quanto mais a gente bate, mais ele cresce. Sim. E daí, dentro do ponto que nós estamos falando, alguém tem que ter inteligência emocional para parar de reagir e evitar que o conflito escape. Mas sabe que Mas acho que tem relação um pouco com o ego, né? Totalmente. Porque às vezes eu não volto só pelo... É mais forte, né? É o ego. Não vou voltar, não vou retroceder, ou vamos conversar. Aí que a inteligência emocional acho que entra muito Sim. forte, né? Eu até trouxe um livro aqui que eu acho que todos já leram. Quem não leu, esse livro aqui, pessoal, é um manual da vida. Eu li recentemente, esse livro faz tempo que eu queria ler e não tinha lido ainda. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie, não tô ganhando comissão. Não tá ganhando comissão? Mas assim, logo que eu terminei de ler, eu utilizei algumas dicas e na hora me dá vontade de rir, assim, de que, meu Deus, não acredito que isso está funcionando. Seja numa negociação comercial, seja num conflito, seja naquela questão de tu receber um condômino, um cliente brabo e tu... assumir, mesmo que tu não tenha erro, primeiro tu te coloca na posição de, eu sou o culpado, e deixa ele falar, e aí a gente vai devagarinho virando aquela energia, aquilo dá muito certo. Então, assim, esse livro que eu recomendo muito, eu acho que ele tem muito a ver com isso que a gente tá falando, de tu saber o momento, ele te ensina a tu olhar as coisas de um outro jeito e conseguir, te dar conta mais rápido de que o negócio tá indo para um conflito que tá descendo as escadinhas da Veeri lá. Mas sabe que inteligência emocional é um tema que eu sempre estudei muito vídeo no YouTube, eu sempre olhei muito material, né, desse tipo. E eu me considerava inteligente, emocional, até começar a trabalhar com condomínios. Emocionalmente. E eu tenho um dos meus valores, é a empatia. Eu tenho esse valor de empatia muito alto. E isso é bom para quando tu vai ter um conflito, né? Porque tu tem que trazer esse valor de empatia para te poder escutar. Mas eu vou te dizer assim, ó, que é um desafio até mesmo tu sabendo todos esses conceitos e tu conseguindo identificar o conflito, a bagagem por trás da pessoa que ela tá vindo descarregar em ti, que eu considero isso, a pessoa tá vindo descarregar, porque ela chegou num nível de estresse por diversos fatores, desculpa.
E tu consegue identificar. Muitas vezes eu consigo identificar o conflito e esquecer de mim e focar na pessoa, porque não adianta tu querer falar nada. Não adianta. Já a Dani tem um pouco mais de dificuldade disso, né? A Dani tá indo no conflito e ela tá dentro do barco indo pro conflito. E eu tô dou uma falando. voadeira no final. E eu tô falando, para, não. Desce do barco. Não, mas eu já tô bem melhor. Eu era aquela. Tem conflitos que o Douglas sabe que se mandar eu vou botar. Eu sou o fósforo, entendeu? Vou botar fogo. Mas existem situações, principalmente quando a gente faz parte do conflito. Nós não conseguimos resolver um conflito se nós não fizermos parte dele. Isso. Ou nós somos o agente do conflito ou o solucionador. E muitas vezes cabe isso a ter inteligência emocional, a entender que eu não consigo separar a situação. Eu digo, meu sócio também é mediador. E nós tivemos uma situação com um fornecedor que eu estava tentando resolver. E eu disse uma hora para ele, Lucas, eu não consigo mais tratar com fulano. Resolve tu. Eu não consigo. Especialista. Né? Entendeu? Aí, mas eu faço isso contigo também. Ela passa o telefone pra mim, atende. Atende, porque não vai dar. Mas é que, na verdade, o que acontece? Uma coisa é intermediar os outros. Ontem ainda fiz uma intermediação de 2 moradoras, que ela já vem de um longo problema de barulho. E, claro, elas estavam ali debatendo, eu deixei elas livres para falar o que quiseram, né? Então, fiz uma introdução e fiz um final. Para mim, aquilo é muito fácil. Agora, vai me chamar numa reunião para falar da minha equipe ou de alguma coisa que é injusta. Esse é o problema para mim. Eu não tenho inteligência emocional, aquilo ali. Então, como eu sofro muito para desenvolver essa habilidade, eu prefiro que algumas coisas eu não faça. Então, o que eu sou boa, eu tento fazer, e quando... qualquer coisa me irrita, sabe? O meu nível de irritação é muito rápido. O nível de tolerância é muito rápido. A minha Ela tolerância é muito mas rápido que eu perco. Eu já digo assim, tu ter a compreensão disso já é um grande passo. Sim. Sabe, não, eu não vou deixar o conflito escalar. Se eu chegar, então já começou muito bem nisso. Eu saio, eu digo, não força, porque não vai dar certo. E eu sei que eu me irrito, tipo, aqui quando a gente tava debatendo, eu já tava me irritando com umas coisas. Aí, tipo, eu já começo a me irritar, e daqui a pouco eu vou te dizer umas verdades. Mas eu já tô melhor. Então, isso de tu identificar e às vezes tu até recuar e passar pro próximo seria uma técnica. Pode ser, às vezes é uma situação, claro, como eu digo assim, vamos falar dos síndicos, tá? A gente tá falando de síndico. Isso. Raça triste. E o síndico, eu digo que existem dois profissionais que eles têm uma tendência de serem mediadores por natureza, que é o síndico e o profissional de RH. São duas... as minhas duas áreas que têm essa necessidade de explorar isso para bem de não sofrer. Eu tive uma cliente que ela sofria com os conflitos. Sim. Sabe? Ela era síndica e ela sofria com as situações. E daí cabe uma coisa, eu digo assim, uma lição para a vida, que se aprende durante a formação como mediador. Às vezes os mediadores tomam a dor dos mediantes e eu digo, isso não te pertence. Isso é verdade. Entende que isso não te pertence. Porque tu não resolve e fica doente. Mas é difícil, hein, Veri? Mas isso é difícil. Não é treino, ninguém na prática vira. Isso é muito difícil. Eu falo às vezes pro pessoal, assim, nos cursos de formação de mediadores, eles acham que a gente tem fazer um curso de formação de mediadores internos que se dá muitas vezes para empresas, tá? Um curso de 20 horas, eu acho que em 20 horas tu vai ter a técnica, mas tu leva muito tempo de prática, de experiência para te tornar. Ninguém se torna um profissional de excelência com um curso de 20 horas. Né? E a prática no dia a dia, né? E tu identificar, é um conflito, vai vir. E aí tu fazer testes. Eu consigo fazer. Mas eu tenho também um limite, mas o meu limite é muito maior do que o demora dela, muito chegar. O meu é 2 e 3, mas eu já tô melhor. Sim, a gente tava conversando esses dias que uma das coisas que faz a área de condomínio ser não muito boa, às vezes, que desmotiva, é a questão desses conflitos que são desnecessários. Desnecessário. Por exemplo, essa moradora é desnecessária ela me ligar braba que desligaram a água dela, sendo que falta a empatia dela de entender que a moradora tava com água. Mas aí aquela coisa, ela tem a verdade dela. Ela ficou sem água. Ela não foi avisada. Mas ficar brigando também é sempre a culpa do síndico. Não, é isso que me irrita. O síndico tem... Alguém traz uma água com açúcar pra ela aqui, por favor. O síndico necessita. Eu vejo assim, para bem da saúde, da sanidade mental dos síndicos. Terem essa compreensão, ter esse entendimento. É que nem tudo é culpa nossa, né? Nem tudo, só algumas coisas. Eu não sei se os seres humanos, né, estão mais doentes
ou agora com a tecnologia eles se expressam mais e a gente percebe mais, né? Mas o fato é que tá todo mundo muito intolerante, né? Então, o mundo condominial é uma bomba relógio, né? Então, a gente tem, como administradora de condomínios, nós temos condomínios de 200, 300, né? Tem um condomínio de 4 unidades, de 3 unidades. E dá estresse. As pessoas se odeiam com 3 apartamentos. Imagina. Aí tu vai comprar um apartamento pequenininho, não quero aquelas confusões de condomínio grande. Tem igual. É tudo muito relativo. Assim, quando tem condomínio grande, que é muito tranquilo. Então, não tem uma regra, que eu acho, né? Então, tamanho de condomínio. Mas o dia a dia já tá, né? A pressão, essa questão de tecnologia, todo esse imediatismo é o cliente da gente, do trabalho. Daí tu chega em casa, tu é morador, tu não é mais profissional, mas aquele estresse, aquele teu dia, aquela energia chegou contigo. E aí tu engoliu o sapo o dia inteiro, agora de noite eu vou incomodar o síndico. Ou o meu vizinho, vou implicar com o meu vizinho. Eu lembro que antes da pandemia, nós não tínhamos nenhum síndico profissional em toda a nossa carteira. Da pandemia para cá, hoje uns 30% dos condomínios têm síndico profissional. Porque o pessoal começou, todo mundo trabalhar em home office, as pessoas tudo dentro de casa, e aí o síndico começaram a incomodar o síndico. Mais conflito. Aí aquele síndico morador que não ganhava nada por aquilo, nenhuma isenção de taxa, nada, fazia por amor mesmo. Eu não preciso disso. Pegou, não quero mais. Condomínios de 4, 6 unidades. Nós temos um condomínio de 6, uns 4 já. E que é caro pagar o síndico, 6 unidades apenas. E tem que ratear o custo de um síndico. Porque ninguém mais quer, né? Então é uma profissão aí que está crescendo muito. Acho que por conta também dessa... Mas é que daí os conflitos é diferente quando uma pessoa de fora intermedia. Porque às vezes tu vai intermediar um conflito com o teu vizinho, que tu sabe que ele não paga. Então o sentimento ele é diferente. Acho que entra bem na tua teoria ali que tu falou, Exatamente. Né? É bem diferente. E como lidar com isso, até como eu digo, principalmente a questão da saúde mental hoje. E o home office fez isso, a pandemia fez isso, hoje as pessoas estão trabalhando muito em casa. Até estava conversando com o Juliano antes de vocês chegarem, sobre umas aulas que eu gravei, tá falando de equipamento, e eu disse, eu não conseguia gravar em casa, porque no horário comercial existem as obras num prédio residencial. Exato. E eu estava tentando gravar aula e furadeira, e tentando gravar aula e o vizinho com obra. Então eu tive que sair para poder fazer isso. Então, isso gerou muito atrito, muito estresse. E muitas pessoas vão e reclamam no grupo ou chamam o síndico reclamando. Grupo de WhatsApp. Pessoal, eu gostaria que o WhatsApp não existisse no mundo. Eu vou levantar essa bandeira contra o WhatsApp. Se eu voltasse no tempo, eu matava o cara para não... Não, sério, eu sou contra o WhatsApp. Brincadeira eu não da parte, gosto do WhatsApp porque as pessoas não sabem usar. Não. Às vezes eu me coloco nessa situação também de não saber utilizar o WhatsApp. Porque o WhatsApp... E pra mim a culpa tudo desse estresse é da tecnologia. Sim, a tecnologia tá fazendo a gente passar mais rápido do que o próprio tempo. Então é aquela coisa, nem vi, já é sexta-feira. Sabe? Nem vi, já é 18 horas. Meu Deus do céu. Já é junho. Mais 6 meses. Pra mim a culpa é da tecnologia e em segundo lugar a nossa culpa por a gente não... Próxima temporada aí do nosso podcast. Episódio. Influência da tecnologia. Cotidiano condominial. Mas tem estudos sobre isso, a gente vê bastante. A Isabela Camargo, jornalista da Globo. Ela fez as pessoas falando que o tempo, não sei o que, ela chegou a fazer estudos assim, técnicos, né, embasados em teorias, e o tempo tá normal, é a gente mesmo. Nós estamos acelerados. Tanto que nós não temos mais paciência para ouvir um áudio no WhatsApp. Não, eu vejo todos no 2. E quando tu vê o meu 2, tu parece que eu tô mordendo as pessoas. Se tu ouvindo eu fico assim, às vezes, tomara que ele veja no 1, porque no 1 eu tô calma, no 2 eu faço. Mas eu digo, isso até é um exercício pra gente. Quer aprender a desenvolver a tua capacidade de escuta ativa? Para de acelerar os seus vídeos, para de acelerar as tuas aulas. Tenta fazer isso. É o nosso trabalho. Eu falo, vocês perguntaram sobre se eu já dei aula e curso para síndicos, e é uma das coisas que eu falo assim, vamos ter mais paciência. E não adianta, e daí vem os síndicos ou outros profissionais vão fazer o curso lá de habilidades para gerenciar conflitos. Não adianta fazer o curso se tu não treinar no dia a dia. Habilidades são treináveis. Toda e qualquer habilidade é treinável. É como fazer uma cesta de 3 pontos, é como bater um pênalti. É treino. Diariamente. E treinar fora das situações de conflitos. Como ouvir um áudio na velocidade normal, como tentar desenvolver a empatia com o motorista do táxi, o motorista do teu carro de aplicativo. É tentar desenvolver isso, fazer isso nas situações normais do nosso cotidiano, para quê?
para que nós já estejamos preparados quando a gente chegar numa situação de adversidade. Legal. A gente fala muito que a forma como tu atende, se tu atender sorrindo, a pessoa do outro lado percebe. A gente fala muito isso nos treinamentos com a equipe, o pessoal percebe. Então, assim, o que eu penso? Tu imagina, é muito diferente tu ouvir um áudio na velocidade 2, na velocidade 1. Às vezes tu pensa, olha que a pessoa tá irritada. Não tá, tu tá na velocidade 2, bota na velocidade 1, tu vai ver que ela tá falando calma até demais. Do timbre, né? Do timbre. Então, pô, se tu tá falando que pelo telefone, pelo tom de voz da pessoa, tu consegue perceber como que ela está, como é que tu vai querer entender, né? Tu não vai fazer confusão ouvindo um negócio na velocidade 2, por exemplo. Mas uma coisa que nos deixou muito doente enquanto empresa é quando a gente tinha o WhatsApp sem o robô, que as pessoas reclamam do robô. Mas o robô nos ajudou a ter um pouquinho de saúde, porque as pessoas vão muito no WhatsApp, e aí ali elas se sentem livres de xingar e falar tudo que pensam, né? Então até já fica aqui meu podcast que liguem pra nós. A gente quer muito ouvir tua voz. É muito melhor porque que o que acontece? Num primeiro momento, a pessoa vai e ela descarrega o estresse dela no WhatsApp, porque é só abrir e escrever, né? E a gente absorve. E aí o que acontece? Foram anos assim, e pra nós foi bem complicado se adaptar. E aí o Juliano até me apresentou uma solução, que é um robô, que ele vai te fazer perguntas simples antes de passar para um atendente. E isso resolveu, assim, olha, uns 80, 90%. Se nós tínhamos 300 mensagens, baixou para 80. 80, tipo assim. Porque a pessoa, ela precisa dizer o que ela precisa antes de começar a escrever. É como se fosse um treino. E essa simples decisão de escolha já é uma fração de segundos que acalma ela. Ou e aí a ela conversa já é fica diferente. muito irritada e desiste, né? Ô, Veri, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, e usa assim, outro canal. Outro tipo de canal. E usa outro tipo de canal. De preferência não liga pra nós irritar. Que é comum. Mas, ô Veri, e quando assim, e quando a pessoa ela te liga e ela não deixa tu falar. Ela quer conflito e ela fala coisas erradas. Ela te acusa de coisas erradas por causa de um determinado problema. Como é que tu lida com essa situação? Porque tu não consegue dizer pra ela, dizer assim, não, tá acontecendo isso, porque a pessoa tá muito irritada. Ela não deixa tu falar. Nesse caso, o que tu indica? Deixa ela falar. E mesmo que ela tá falando besteira... Mas, Veri, deixa eu falar. No dia do meu aniversário, 1h41 da madrugada, ligou uma pessoa. Eu fiz esse exercício, eu deixei ela falar. Mas sabe quando a pessoa lá que te provocar dela fala, dela espera, ela viu que ela não conseguiu, dela fala de novo. Até que chega uma hora que, tipo, irrita, sabe? A senhora quer mais alguma coisa? Porque já é 1h42, eu vou resolver esse problema, enfim. Mas daí, nesse caso também, deixa falar, não fala nada. Existe um estudo da Universidade de Psicologia de Harvard que diz que 2 pessoas em atrito, elas levam de 50 a 55 minutos discutindo sem qualquer compreensão do que elas mesmas estão falando. Que loucura. Para desestabilizar e aí sim poder ter um diálogo racional. Tá? Normalmente as sessões de mediação, elas levam as orientações é que uma sessão de mediação leve 2 horas. Aí tu pensa o seguinte, eu não tenho 2 horas para conversar porque eu quero resolver isso rápido. É o que a gente vê muito no judiciário. Mas por que 2 horas? Porque praticamente 1 hora é só realmente bate-boca. As pessoas... Aí depois... Ofensas, né? Elas aliviam. Tem um filme, a história de um casamento. Ele estava na Netflix, eu não sei se ele ainda está. A história de um casamento. A história de um casamento. Ele fala lá da separação de um casal, ok? Não vou ainda entrar em detalhes da história do filme em si, mas tem um momento da história que o casal, esse que está se separando, eles estão em uma casa. Eu não sei se é uma casa ou um apartamento que um deles vai morar. E a cena, o enquadro da cena é exatamente assim. Estão os dois num ambiente, ou numa sala, ou num quarto branco, sem nenhum móvel, é apenas os dois, é uma cena quase que teatral, apenas os dois naquele ambiente, discutindo. E passam vários minutos eles discutindo, gritando, se xingando. E quando aquilo acontece, quem está acompanhando o filme percebe nitidamente que muda o rumo da história. Dali para frente eles conseguem ter diálogos racionais. Legal. Então isto é natural. E vai muito de quem vai receber não se permitir influenciar. Aí vai a inteligência emocional. Obviamente que tem um limite. E existe aquele limite da falta de... Que chega a ser na falta de educação. Né? Por exemplo, seu fulano, eu estou tentando conversar, mas o senhor não me deixa falar, o senhor pode? Só o senhor quer falar? Né? Mas a gente tem que saber que
o limite do profissional que vai lidar com conflitos, ele tem que ser maior do que do outro, porque o outro não está preparado para isso. É verdade. Para de me apontar. Não, eu não tô apontando pra cá, tá? Eu tô apontando pro meio. Eu já melhorei muito. Tanto que uma das Porque a gente é líder, o síndico é um líder. Às vezes as pessoas falam muito da diferença da mediação para gestão de conflitos. A mediação é o mediador entrar para ajudar a dirimir essa situação. Uhum. Juliano e o Douglas estão com atrito, a Veridiana vai entrar para tentar dirimir essa situação. A gestão de conflitos está em muito mais, ela vem muito antes disso. Está em administrar ali, o profissional, o gestor de conflitos, administrar essas situações, inclusive de preparar todas essas pessoas para conseguirem resolver essa situação. Eu vou trazer novamente uma situação com o meu sócio, nós estávamos para fazer algumas contratações e eu tinha dito determinadas coisas e ele queria outras. Nós começamos uma discussão entre o que eu queria e ele queria. Dois mediadores de conflito em conflito. Em conflito. Aí, quem é que ajuda vocês nesse caso? Boa pergunta. Aí o Lucas disse assim, peraí, vamos parar com essa palhaçada, nós vamos pra cartilha. Aí a gente pegou e fomos assim, se nós estivéssemos numa mediação, tal, e seguimos as etapas de uma mediação e chegamos num consenso. Mas nós mesmos perdidos, já que nós temos a técnica, vamos usar a técnica em nós mesmos. Então, muitas vezes falam assim, sobre fazer mediações nos condomínios, com os moradores. Legal, ok, a gente pode fazer, mas a utilização pontual da mediação, ela às vezes pode ser um pouco frustrante, porque nós estamos falando de relacionamentos. E o relacionamento é uma construção, não é de hoje para amanhã que as coisas vão se resolver. Vamos pensar num casamento, né? Não é de hoje para amanhã que a gente conhece uma pessoa e consegue conviver com ela. Nós levamos tempo. E quando nós falamos de vida em condomínio também é assim. Então, muito mais, se eu fosse dar uma dica, então, para os síndicos, o que fazer muito mais do que a própria mediação, muitas vezes fazer um trabalho com os condôminos, fazer um trabalho talvez com o conselho. Uma palestra, treinamentos. Um condomínio tem 200 moradores, eu vou fazer uma palestra sobre comunicação não violenta. Eu entendo que uma das bases, pelo menos o meu trabalho da mediação é a partir da comunicação não violenta. Um condomínio tem 200 moradores, eu vou fazer a palestra, só foram 20 pessoas. Mas são 20 pessoas que já estão mais habilitadas, com maior compreensão de como conviver no dia a dia. E algo que muitas vezes a gente acha que não acontece, mas influencia muito, muitas vezes na relação dessas famílias dentro das suas casas. Quem é que nunca teve problema porque o casal está brigando no apartamento do lado? Sim. E muitas vezes, eu digo assim, isso, uma vez me abordaram, eu tava na Orla do Guaíba e uma pessoa que participou de um treinamento me disse que ela levou aquele conhecimento para dentro de casa e ela passou a ter um relacionamento melhor com o marido. Então, assim, não foi esse o contexto do treinamento, foi um treinamento na área corporativa, ela era funcionária de uma empresa, e ela disse que levou tudo aquilo para dentro de casa, ela passou a ter uma convivência melhor com o marido. Então, nós estamos falando de pessoas, de relacionamentos, pode ser dentro de casa, pode ser com o meu vizinho, pode ser com, depois no meu ambiente de trabalho, tudo isso vai influenciar. Sim. Então, em vez de pensarmos na mediação pontualmente para resolver aquele problema, eu peguei agora, um tempo atrás, a vizinha colocava a roupa pingando no varal e pingava na roupa da vizinha de baixo. Quem é que nunca teve essa reclamação? Muito normal. Então, assim, em vez de pensar, vamos tentar, vamos. Mas, quem sabe a gente, em vez de fazer isso, tenta preparar toda aquela pequena comunidade do condomínio para se relacionar melhor no dia a dia. Como eu digo, pode ser que só 10% participe. Eu digo, se não vão nas assembleias de condomínio, muito menos uma palestra, né? Isso é verdade. Mas quem sabe, se conseguir atingir 10%, são... Talvez é aquele 10% que vai estar no grupo de WhatsApp que minimizando. Que vai minimizar, ou então, ele vai pensar duas vezes. Em vez de brigar, muitas vezes, com o vizinho, ou alguma coisa assim ali no elevador, nós vamos começar gradativamente. É educação. Uma das funções do mediador é educar as pessoas para o conflito. Isso é realzíssimo. Então, se conseguir fazer isso, vai se criando, vai tendo uma contaminação positiva do ambiente. Bem legal. Eu ia justamente, antes de começar essa fala, eu ia fazer a pergunta se existe alguma forma de agir preventivamente, mas acabou de falar tudo aí que eu queria essa ouvir. É a melhor forma, é preparar as pessoas para enfrentar situações do dia a dia. Bora fazer palestras.
Não, mas é engraçado, falou, eu tenho um condomínio específico, a gente não vai dar muitos detalhes, e a pessoa que tá lá, ela é bem agressiva, tudo tem que ser do jeito dela, enfim, e aí uma pessoa chegou pro Douglas, um conselheiro, e falou assim, eu tenho uma coisa pra te dizer, Douglas, e ela tem curso de linguagem, não é? Comunicação não violenta. Não agressiva, mas ela é muito agressiva. Ele. Então... E foi bem engraçado isso, e a pessoa tem esse curso, né? O mais interessante falando da comunicação não violenta, por mais que a gente fale às vezes do curso de comunicação não violenta, que eu vou ensinar as pessoas a se comunicar, comunicação é uma via de mão dupla. Eu não ensino apenas a falar, eu passo a receber melhor as informações que chegam a mim. Eu até acho que isso é até mais importante, às vezes. E eu acho que é a parte mais difícil, né? Tu aprender a ouvir. Porque é aí que eu evito o círculo vicioso de ação e reação. Eu vou ouvir melhor, então eu não vou reagir. É verdade. Então a gente fala, primeira coisa as pessoas chegam, daí as pessoas me perguntam assim, Iveri, eu fiz o curso, mas a outra pessoa é agressiva quando fala. Então assim, inverte, tudo que tu compreendeu pra falar, pensa como que tu muda pra ouvir. Sim. E daí tu evita isso aí. Sim. Interessante. E tem uma frase, nem sei de quem é o autor, enfim, mas eu já ouvi várias pessoas conhecidas aí na internet, nos podcasts e tal, falar que é aquela questão, como é que é? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, assim, quando a pessoa tá agressiva, que tá te botando apontando um monte de defeitos, muitos daqueles defeitos, se não todos, estão dentro dela. Então, se a gente tem essa consciência, mas no dia a dia a gente esquece. Mas se a gente parar pra pensar assim, respira, deixar ela falar, porque isso é dela, não é meu. Até pode ser que tenha alguma coisa que realmente tenha sentido, que tenha feito alguma coisa. Mas acho que a grande maioria das vezes é tu ter esse time de respira, ouve e aí fala, né? Mas é difícil. É difícil. Eu tenho aqui uma pergunta pra fazer pra vocês duas, porque tu mora em condomínio, né? E a Dani trabalha com condomínios. Então vou fazer uma pergunta pra vocês duas. Em condomínio. E mora em condomínio também. Tu também mora em condomínio? Agora não. Não, mas né? morei bastante. Mas Mas é um bairro quase condomínio. Ó, se vocês pudessem mudar ou criar uma regra ou norma em seu condomínio para promover um ambiente emocionalmente mais saudável, qual seria e como você acredita que isso impactaria positivamente as pessoas ao seu redor? Se pudesse mudar ou criar uma regra. No meu condomínio? Tu como condômina. Meu condomínio é tão tranquilo. Deixa faltar algo. Água. Deixa faltar água. Luz. Quantos apartamentos são lá? 20. E agora com essa função de falta de água, tudo bem? Ninguém surtou? Todo mundo, assim, aí é um condomínio pequeno. A síndica é aquela síndica que está lá já há 15 anos. Entendi. Moradora? Moradora. E aí até a gente teve às vezes... Guerreira. Não, deve ser uma velhinha de cabelo branco com um bengala. Sim, uma senhorinha já. E daí até teve uma situação, uma moradora dizendo, a fulana de tal, a síndica tá aí há tantos anos, ela faz as coisas como ela quer. E eu falei assim, né, mas... Ninguém quer, ninguém vai. A última assembleia de condomínio fomos só nós duas. Eu era subsíndica, ela era assim, fomos só nós duas. A DMS está à sua disposição. Então, assim, aí nós não temos. Eu vou ser bem sincera, tivemos já problemas com moradores. Sim. Eu moro ali no centro histórico, próximo ao URGS. Então, na verdade, das 20 unidades, só 5 são proprietários, o resto todas são locados, principalmente para estudantes da URGS. Sim. O pessoal tá mais focado no estudo. Então, assim, não tem, eu vou dizer... Tempo pra... Não tem tempo. Nós temos um problema realmente com relação à rotatividade dos moradores. Então, já, em razão disso, já tivemos alguns problemas, mas foram todos tranquilos, pontuais e solucionados. Sim. Porque também isso tem a ver com a vida das pessoas, com o que elas estão ocupadas, né? Isso. E é bem aquela coisa, se a pessoa não tem uma ocupação, uma responsabilidade, uma preocupação, ela tem mais tempo para se apegar. Eu entro no meu condomínio, tá? Todos os dias depois do trabalho, eu vejo várias coisas erradas até chegar à minha casa. E nem por isso eu chamo o síndico e faço a reclamação. Eu tenho que cuidar do meu condomínio também, tenho que me preocupar. Mas eu acho que tudo tem um momento. Daqui a pouco eu posso ver numa assembleia o síndico, eu posso passar isso para ele tranquilamente. Ou no outro dia. Não é eu chegando. E isso, gente, como as pessoas não têm essa noção. Chega do trabalho e já manda mensagem. E o canais de comunicação oficial, eu vejo que isso serve para as empresas, que principalmente quando os condomínios vão crescendo, vão pensar em número de pessoas, canais de comunicação oficial. Qual é o caminho que deve servir para fazer uma reclamação? Reclamações têm que ser mandadas por e-mail. Ninguém aceita por WhatsApp. Ponto. É e-mail. Não, mas é difícil,
também? tiram a empresa. Sabia? Eles tiram, para eles tem que ser o WhatsApp. Não, mas aí eu digo assim, é uma questão de criar canais oficiais. No momento que foi acertado as formas de comunicação, bom, não vai gostar, não vai gostar. Já foi acertado assim. Ô Dani, e tu? Se tu tivesse uma regra, tu pudesse criar ou mudar uma regra para trazer esse ambiente mais emocionalmente positivo? Eu hoje, né, assim, eu não sou síndica mais, eu sou CEO da DMS e organizo as equipes e, claro, acaba ajudando todo mundo nas organizações. Algumas coisas são muito boas, assim, mas nessa questão acho que seria proibida a utilização de WhatsApp. Grupos de WhatsApp de morador é só para contaminar as pessoas. Ontem ainda a gente tem um condomínio que eles estão se contaminando tanto que ontem teve uma agressão no condomínio. Agressão física? Física. Então, quando a moça me ligou, assim, muito estressada, eu fiz um informativo meio que um desabafo. Assim, eu quero que vocês reflitam o condomínio que vocês estão construindo. É isso que vocês querem? Saiam desses WhatsApps, né? Chega dessa comunicação, reflitam, fiquem com suas famílias, porque é isso. Eu acho que o WhatsApp hoje é o problema, porque tu fica ali ouvindo, se contaminando, criando imagens negativas das pessoas que geram os conflitos, né? Porque às vezes até os vizinhos, tem muitos moradores que, em vez de conversar com o vizinho que está incomodado, eles vão em grupos fazer desabafo, e sabe que aquilo ali vai chegar na pessoa e já cria toda uma negatividade. É que nem nós, se alguém chegar e já dizer assim, às vezes chega nos condomínios porque estão reclamando de você, tu já fica naquele espírito de porco. E aí, dependendo da pessoa que me abordar, eu já vou olhar com esse espírito, né? Então, eu tiraria os WhatsApps. Acho que os condomínios eram muito mais saudáveis quando as comunicações eram telefone e e-mail. O livro, vai lá e registra a tua reclamação. Eu digo assim, a gente não pode proibir que os moradores criem um canal entre eles para eles terem um grupo para eles conversarem. Não, mas ele disse se eu criasse uma regra, eu ia criar e obrigar. Não, mas vamos pensar o seguinte, no meu condomínio são 20 moradores, a gente não pode impedir que os 20 moradores criem para se conversar entre si. E um canal de comunicação oficial. O oficial, ok. O oficial é o quê? Reclamações apenas por e-mail. Eu digo porque no meu condomínio, assim, reclamações apenas por e-mail. Ela, síndica, que a senhorinha usa e-mail. Olha, que amor, tecnológica. Né? E reclamações apenas por e-mail. Quer formalizar? Tá reclamando. Tá, então manda um e-mail que a partir do e-mail eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou fazer por mensagem de WhatsApp. Sim. Canais oficiais. Mas não se pode impedir que exista um grupo de WhatsApp onde as pessoas vão perguntar se faltou luz, se tem isso, tem aquilo, e também reclamar. Sim. Entendeu? Ou muitas vezes tem um canal oficial para comunicação, aqueles canais fechados em que apenas os síndicos vão fazer publicações oficiais. Eu trabalho com esse e-mail aí. Mas não consegue impedir que os moradores tenham um canal. Não consegue. Mas a gente tenta fazer a conscientização. E esse, que é só o gestor se comunica para fazer os comunicados oficiais, tem as malditas reações. Aí as pessoas botam a carinha de palhaço, a carinha negativa. Mas tá bem menor, sério. Eu notei. Não, e aí eu fico olhando aquilo ali e falei assim, ó, se eu pudesse, eu tirava essa configuração ali daquele grupo para as pessoas não fazerem a reação. Se o Porque cara a reação, eu te mandei a mensagem. Tirar não precisa reagir. Não precisa reagir. Os empresariais deveriam não ter a reação. É que tem muitas contribuições que não precisavam existir, É que as pessoas não têm ideia do poder que elas têm no falar. As pessoas têm necessidade de falar. E elas não têm noção do que isso impacta nas pessoas. Essa necessidade de falar é que vieram as mediações dentro do judiciário. Porque no Poder Judiciário nós tínhamos as audiências em que as pessoas faziam os depoimentos para os juízes. E conforme as situações, às vezes os juízes nem mesmo ouviam as pessoas. E eu já tive clientes que diziam assim, mas nem deixaram eu falar. Ah, sim. E por que eles precisam, eles têm essa necessidade de falar? A gente vê isso nos condomínios de implantação, que geralmente as construtoras, a primeira assembleia é só virtual. E tu não tem essa possibilidade de fala. Nossa, eles enlouquecem tanto que a gente entra e logo já tem que fazer uma assembleia para poder... Porque as pessoas precisam se sentem caladas na primeira assembleia. Porque elas têm a necessidade de falar. Porque nós precisamos falar em torno de 50 minutos para conseguir. É isso aí. Então, é um movimento natural. Não sei se vocês já assistiram aquele filme O Quanto Vale. Não. Fica uma dica. Eu tava pensando, eu acho que não é de 4 sócios? Não, esse de 4 sócios é o filme... Eu tava pensando nesse aí.
7 anos. 7 Fica a dica. anos. 7 anos é um filme... Eu não sou dos filmes. Tá. 7 anos, ele mostra como funciona uma mediação empresarial. Muito legal. Vem um mediador fazer mediação entre Mas os é uma quatro. história. É uma história. Mas é uma história que acontece uma vez só, Real? a mediação, ou Ou não? é Durante uma noite. Durante uma O noite. filme filme é todo como é uma mesa de negociação. O filme o entendi. filme se passa em 24 horas. Ah, que legal. Na O filme verdade, é ao longo de 24 horas. É um filme curto, é um filme tem 1h20, eu acho. muito bom. 7 anos. É muito bom. Se Anota alguém Anota aí quiser pra nós saber, olhar. porque as dica. sessões de mediação são sessões sigilosas, então as pessoas não podem assistir para ver como funciona. E o filme mostra muito bem a dinâmica do mediador com as pessoas da mediação. Sim. Mas o outro filme que eu deixo a dica é O Quanto Vale. Ele trata das negociações da queda das Torres Gêmeas. E como funcionava a necessidade do grupo de negociadores de falarem com todas as famílias. Eles falaram com a família de todas as pessoas que estavam morreram. lá. Com essa necessidade de ter o desabafo, de mostrar a sua compreensão. Isso traz a humanidade. Sim. E traz uma compreensão melhor, uma maior aceitação para aquele que vai participar do processo de negociação. Sim. Então, permitir que isso é ruim, incomoda, sim, mas isso distensiona. Deixar a pessoa falar. Distensiona. Ser ouvida, você tem, né? Isso dá um corte. Digamos, aquela dica de o que fazer, permitir que a pessoa fale. Permitir que a Permitir pessoa fale. que a Dica pessoa preciosa. fale. Viu, Muitas Douglas? vezes Dica eu- preciosa. Viu, Cortina? Homens não deixam mulheres falar. É o Eles que mais- ignoram. É o que mais eles Ah, deixam elas bom. falarem. Vamos agora pra briga de famílias, casos de... Eu tô brincando. Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para as duas, que é o seguinte. Hoje, com toda essa experiência, né, a gente vê hoje, né, muitos casais novinhos ali, 19, 20 anos, primeira residência, agora todo mundo mora em condomínio, então vai lá, faz o financiamento do seu apartamento, da sua casinha e vai morar. Então, tem muitos jovens, tem condomínios novos com muitos jovens, né? Às vezes tem condomínios com características diferentes, mas normalmente esses novos grandes lançamentos pegam muitos jovens. E o jovem, ele não tem toda a vivência que a gente já tem, né? Então, assim, o que eu queria perguntar para vocês? Se vocês pudessem voltar no tempo, lá quando vocês eram lá seus 18, 19 anos, o que vocês falariam para esse vocês, né, de antes, a respeito de tudo que aprendeu, né, até aqui, e digamos assim, o que poderia ter sido evitado, né? Se lá com 18, 19 anos tivesse essa maturidade com relação a evitar conflitos, a saber trabalhar, tratar com essas questões aí conflituosas de hoje, que o jovem lá de 18, 19, imaturo, não sabe e às vezes é o estopim para muita confusão e bota depois os mais velhos brigar. Posso começar? Vai. Eu acho que vale a reflexão de quer ser feliz ou ter razão? Boa. Muitas vezes a gente, na busca de ter razão, a gente vai se afundando num nível de discussão com a nossa família, com nossos vizinhos, com aquela ideia de... Vai descendo a escadinha. Eu tenho que dar a última palavra, eu tenho que ter a razão. Só que no final tu tá tão infeliz, tu cria um ambiente, uma situação que acaba contigo nessa tentativa insistente de ter razão. Eu preciso ter razão, eu preciso mostrar que eu tô certo. Será que não vale mais a pena deixar passar e ser feliz? Então eu levava, porque eu era muito assim, né? Então eu comecei a trabalhar com mediação, eu já estava formada há 10 anos. Então até lá, aquela coisa de audiência, de provar que tá certo, Sim. E isso é desgastante, gente. Com o tempo se torna muito desgastante. Sim. Bota muita energia pra isso, Muita né? Pra energia. provar e Exatamente. tem que ponto vale a pena. Eu não consigo lembrar. Eu acho que muito do que eu sou hoje é porque por muito tempo eu era muito calminha, engolia muito sapo. Eu tenho flashes, assim, de situações que eu nunca vou esquecer, que eu não soube me defender, e eu acho que eu trabalhei em lugares com muitos homens, né? Eu gerenciei já 700 pessoas só masculina. E eu acho que isso foi fazendo eu ser a pessoa Tirar uma casca grossa, assim. E, tipo, liderar equipes, às vezes ter que se posicionar. Eu acho que talvez eu teria fugido, talvez, dessas experiências que fizeram hoje eu ser um pouco mais, assim, incisiva. Eu já melhorei bastante, né? A gente leva na brincadeira, mas
Eu não sou mais de... E é muito legal que quando tu muda o teu comportamento, automaticamente tudo em volta também muda, né? Eu notei pelas ligações. Antes, quando eu era mais reativa, parece que todas as ligações eram neste fim. E hoje não, de briga. Hoje acontece, mas eu já comecei a aprender muita coisa com o Douglas, então com essa pessoa, agora mesmo eu falei pra uma moradora, a senhora faz o seguinte, quando a senhora estiver mais calma, a senhora me liga. Que agora eu vou entrar numa reunião e aí eu não vou conseguir lhe atender da forma que a senhora precisa. E aí a pessoa ou se acalma ou liga depois, né? Mas é porque se não te estressa muito, sabe? A gente tem mais o que fazer também. Eu acho que as pessoas também têm que arrumar um pouco mais de coisa pra fazer. A vida é muito curta. Ô, Veri, e tu fez Direito, faculdade de advocacia, e aí em que momento tu falou, vou trabalhar com conflitos, porque a humanidade está caminhando para essa... Foi ali em 2017 que eu fiz a minha primeira capacitação, né? E daí de lá para cá, de 2017 para cá, é o que eu tenho hoje ocupado grande parte do meu tempo. Até a minha própria advocacia, eu tinha uma advocacia mais tradicional, e de lá para cá daí eu fiz a minha capacitação, meu sócio do escritório de advocacia também fez, e de lá para cá a nossa própria advocacia foi se direcionando para uma resolução sem processo judicial. Sim. Sem discussão. Sim. Que é ganho para todo mundo, né? Até para o judiciário, que é menos processo. Até para o judiciário. Eu digo, hoje, trabalhar, para os advogados, assim, trabalhar com uma resolução de conflitos de forma consensual, utilizar de forma sustentável o Poder Judiciário, porque o próprio Poder Judiciário não dá mais conta de tanto processo. Verdade. É que tudo é processo, tudo né? É processo. Eu odeio processo. Mas dá vontade, eu vou te processar. Processar. A gente ouve muito, né? Simplesmente quando tem síndico, tem muitos síndicos. Hoje nós temos 70% de síndicos moradores. Então, inexperientes na área. Eles têm a sua atividade profissional onde eles são muito bons, mas como síndico é aquele, ninguém quis, eu acabei tendo que pegar. Ou aquele que gosta mesmo, mas mesmo assim não tem a capacitação, né? E falar em processo, nossa, se alguém disser que vai processar, nossa, chega tremendo lá. Daí a gente tem que dizer, olha, processar todo mundo tem o direito de processar qualquer coisa. Eu posso processar porque eu não gostei da tua blusa, do teu casaco, eu posso. Perfeito, é bem isso, né? Que eu digo para as pessoas. Agora, ela ter fundamento aquilo, aí é outra história, aí é o judiciário. E quanta bobagem deve cair na mão do juiz. Eu já passei por situação assim, de ser um processo e foi pro judiciário uma besteira. E deu causa-ganha pra besteira. Ah, é verdade. Então eu tenho um certo medo disso também. Porque às vezes depende muito do juiz. Não, e assim, o que eu digo que a gente deve pensar? Um processo, ele não nasce necessariamente pela violação de um direito, mas sim por uma insatisfação humana. Se a pessoa está numa situação que ela está insatisfeita, ela vai arranjar um motivo para... Eu não gosto porque eu não gosto do relógio do Juliano. E daí eu vou no advogado e eu vou criar toda uma situação. E muitas vezes, um bom dia dado sem um sorriso é motivo para uma ação de dano moral. Ah, é verdade. Sabe? Então, tentar manter este ambiente, trabalhar para criar um bom ambiente, um bom relacionamento, mais ou menos assim, ó, a pessoa tu vai ouvir o áudio, alguma coisa... Olha, fulano, eu tô resolvendo o problema, agora eu não tenho como te responder, mas eu te respondo até o final do dia. Mas se eu esquecer, amanhã tu me lembra de novo. Isso. Tu dá uma sequência de passos. Agora eu não posso, vai ser mais tarde. Se mais tarde não der, tu me lembra amanhã. Tu mostrou assim, ó, que tu deu atenção pra pessoa, tu não vai resolver, tu não abandonou. Porque a pior coisa que tem, muitas vezes, um colaborador, ou no caso, assim, nós estamos falando de um condomínio se sentir abandonado. Sim. Então, vai e responde, diz que tu não tem condições de atender, certo? E dá essa resposta para ele. Antes eu tinha uma discussão muito com o pessoal que prestava serviço de assistência na área de informática para o meu escritório. A gente abria um chamado, a pessoa dava ok e ficava esperando. Eu disse, diz assim, ó, não posso te atender agora, vou te atender de tarde. Aí eu já fico aliviada, eu sei o que está acontecendo. Vai fazer outra coisa que não depende do computador. Não vou ficar parada na frente do computador esperando. Então, dar respostas, né? Isso auxilia bastante a distensionar e evitar essa insatisfação, muitas vezes, com relação à situação ali que a pessoa está vivendo. Então, lembre, o processo ele acontece muito mais por uma insatisfação do que necessariamente por um direito violado. Sim. E a gente pode dizer, Veri, que, assim, lá no fundo, a comunicação é a chave para tudo. Comunicação seja sempre. Passar informação, seja saber ouvir, a gente só tá falando de comunicação, comunicação, né? É ouvir também, saber ouvir, né? Lembrar isso, comunicação é saber ouvir, daí como a gente falou, fica a dica,
Estudar a comunicação não violenta, para mim, foi o que funcionou no meu trabalho como mediadora. Comunicação não violenta. O nome técnico é comunicação não violenta. Ele é uma reformulação da maneira como nós nos comunicamos. Ela foi criada por um psicólogo americano, o Marshall Rosenberg, que é a gente, na verdade, tem pessoas que dizem que é falar com a voz do coração. Eu já sou uma pessoa mais assertiva e eu digo que é uma reformulação técnica da maneira como nós nos comunicamos. Seja para nos expressar, seja para ouvir. Então, com esta técnica, a gente melhora muito a maneira como as pessoas recebem as informações e como nós recebemos as informações. Isso muda o jogo. Legal. Eu costumo dizer que a gente precisa ter o cuidado, e é isso a gente foi aprendendo na prática, para não levantar os inimigos no condomínio. Uhum. A gente tem que ter muito esse cuidado. Então, quando vem o conflito, e às vezes o conflito tu não tá fazendo parte do conflito, né? Tu só tem que intermediar com o vizinho, a briga, o barulho, enfim. Dependendo da forma como tu faz a abordagem, tu pode estar levantando o inimigo. Uhum. Por quê? Porque tu não fazia parte do problema. Mas agora tu faz parte do problema porque tu não ajudou, ou pelo menos tu não escutou. E é isso que eu sempre falo pra Dani, tem que cuidar, não levantar inimigos. E tem muito aquela questão de que aquela pessoa que normalmente cria uma certa polêmica, muitas vezes, se tu conseguir canalizar aquela energia pro bem, que eu digo, tu pegar de repente e puxar aquela pessoa pro teu lado, é o seguinte, mas eu trago, mas às vezes sabe que não dá certo? Porque a pessoa não quer ajudar e resolver. E ela quer ser o centro da atenção. E às vezes a gente tem que ter compreensão, a gente faz todo um trabalho, todo um esforço, mas tem pessoas que elas são beligerantes por natureza. Então, às vezes, do síndico, tem aquela do síndico, como eu falo do profissional de RH, que são os dois profissionais porque eu trabalho muito, ter compreensão que isso não é teu, aquela pessoa ela é beligerante por natureza, ela é assim por natureza, nós não vamos mudar, e é de como nós vamos tentar administrar a vida com aquela pessoa ali. Sim. Então, e a gente tem, e talvez alguns síndicos que estão ouvindo o podcast, vendo, o síndico ele tem aquele problema de quando ele tem, não um inimigo, né, brincando, mas aquela pessoa mais crítica, né, no condomínio, a pessoa ela envia vários e-mails questionando várias coisas, né, e todo síndico já passou por isso, né, se não passou, vai passar. E aí, sabe que a gente chegou na conclusão? Que lá no início, a gente respondia e-mail por e-mail, dava satisfação, respondia. Ficava o dia inteiro buscando histórico. Puxando histórico e botando energia naquilo ali. E quanto mais tu coloca, mais vem um outro e-mail com um novo questionamento. E tu deixa de trabalhar, né? Deixa de produzir. E aí olha quanto tempo e energia tu despendeu para aquela situação que não vai gerar nada, né? Mas tu quer apaziguar, tu quer não levantar o inimigo. E aí agora, depois de alguns anos, a gente viu que tem muitas situações que tu não precisa nem responder, sinceramente. Mas tem a prestação, tu é obrigado, conforme o Código Civil, a prestar contas. Sim, eu sou obrigado, mas não é a qualquer momento assim, não é de qualquer forma. Então, se tu me mandar agora 20, 30 e-mails, eu sou obrigada a parar. Não, também eu tenho que me valorizar como profissional, eu tenho que me respeitar. Nós temos a Assembleia Anual, que é para prestação de contas. Junta, então, todos os teus assuntos e me encaminha num único e-mail, né, para nós não ficarmos esse vai e vem. Sim, não, e até a história do profissional, o síndico, lembrar que existe um poder, o síndico tem um poder, ele não tem que dar satisfação de cada passo que ele dá. Mas como isso está mudando? Dentro do poder que ele tem, às vezes eu vejo muito isso, vou fazer uma... Tu precisa, tu não tem poder para isso. As pessoas vão questionar, aí vai da capacidade da inteligência emocional de cada um poder administrar isso. Tem o teu conselho, isso está dentro da tua alçada? Se está dentro da tua alçada... Vai até o fim. Vai até o fim, né? Porque senão se torna extremamente desgastante. Eu digo, essa cliente que eu tive, essa síndica, ela tinha isso, sabe? Tudo, e ela vinha, daí ela entendeu, acho que ela já veio síndica nesse condomínio há uns 6 anos. Hoje já aconteceu assim, eu estar em reunião com ela, eu vejo assim, ela pega o celular, ela dá uma olhadinha e deixa assim. Ela já, depois de 6 anos, ela já sabe, ela diz, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu não vou fazer. Eu vou parar para responder as mensagens após as 6 da tarde. Então, a forma que ela encontrou e aprendeu. E aprendeu. Isso é importante. Eu aprender isso. É que o limite do outro vai até onde tu impõe, né? E isso tem muito síndico. A gente tem conhecidos que não se atentaram. Já estão com 30 condomínios, já tem 3 pessoas trabalhando e continuam. Vão ficar sem esposa, vão ficar... A gente já desde o início da DMS tem uma central de atendimento, tem horário. Lá no início, quando era orgânico, tudo bem, mas depois começou a definir,
porque tem família, né? Senão não é sustentável. Não, é entende? cansativo. É muito cansativo. Mas é que as pessoas ainda veem o síndico profissional como... eu sou o cliente do síndico profissional. E tem um limite essa história de cliente. Eu não sou um produto que tu me consome. E essas pessoas, elas não estão se dando... Então, por isso que elas se acham no direito. Eu pergunto e tu tem que me responder. Não, eu tenho que te responder, mas não é assim. Senão eu vou passar só te respondendo e eu vou deixar de trabalhar pro condomínio. Não, e disso aí vamos pensar o seguinte: quantos por cento fazem isso? 1, aí, hoje 2. em dia, assim, o síndico, ele acaba trabalhando para 1%. Sim. Exato. A gente fez, a Dani na DMS fez uma vez um levantamento, pegou toda a carteira de clientes para verificar mais ou menos de cada condomínio o percentual de reclamações diversas. Não deu 1%. Mas sem a gente olhar esses dados, a gente estava muito atucanado. Sabe? Tinha a impressão de que era... Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá todo mundo reclamando, ninguém gosta, tá tudo... E aí quando tu vai puxar os dados, não dá 1% da galera. E vamos falar que nem o Reclame Aqui, né, Douglas? O Reclame Aqui, agora a gente começou a pedir para os clientes que gostam da gente ir lá falar bem da gente. Por quê? Nós atendemos 5 mil unidades. 5 mil unidades. Eu tenho, sei lá, 10 reclamações. Ou um condomínio de 300 unidades. Foi lá o casal, não é nem uma unidade, 2 unidades, é uma unidade. Então eu tenho 299 pessoas contentes com o meu trabalho. Mas as pessoas vão lá e consultam e julgam o teu trabalho por aquela... Mas, gente, eu atendo 5 mil, então a gente está começando a explicar. O meu índice de reclamação é 0,00... 1%. De um condomínio desse que tu tá me questionando, uma reclamação, então quer dizer que eu tenho 299 pessoas ou unidades contentes com o meu trabalho. Mas eu disse pro Douglas que eu vou patentear, elogia aqui. Tem um lugar pra elogiar. Gostei. Elogia aqui. A gente vai muitas vezes consultar um restaurante, alguma coisa lá no Google, e daí tem as reclamações. As pessoas vão muito mais para falar mal do que para falar bem. Poucas vezes as pessoas vão para falar bem. Sim. Se tu quer um feedback positivo, tem que mandar lá pro teu cliente. Fala bem nos... Por isso que a gente não é burlando o processo, mas assim, se é um lugar de consulta, então, gente, adoro a equipe de vocês, vão lá vai lá no site tal e faz um elogio pra nós, Porque isso é importante pra motivar a equipe que atende o condomínio. Não, e pra que as pessoas consultam que existem reclamações, mas existem pessoas que gostam, eu vi, foi semana passada, eu vi um post, eu acho que foi no Instagram, eu vi um post que mostrava assim, um anúncio com erros de português de um rapaz que cortava grama, por exemplo. E embaixo, o primeiro comentário foi um editor de Photoshop que fez um bannerzinho para ele, bem profissional, e postou para ele, para ajudar ele. E aí eu vi os comentários embaixo, que é isso, antes de reclamar, ajude o próximo. Ele ajudou o próximo, ele foi lá e fez um banner sem erro de português, mais criativo, com número de telefone destacado, com serviços. Então é isso, é não reclamar, é assim ajudar o próximo, né? Ter atitude positiva, né? Exato. Isso aí. E voltando na questão ali da comunicação, tu tinha falado dos e-mails, né, Douglas? A gente tem, lá na empresa a gente tem muito isso, né, de que quando tu mandou um e-mail, o síndico, o comunador, te respondeu, e aí com outra dúvida, aí tu respondeu de novo. Se ele te responder de novo, 3, limite 4. Pega o telefone, liga, marca uma reunião, porque senão tu já tá vendo que aquele canal de comunicação não tá funcionando. Então tem que estar muito atento a isso. A gente vê, ele às vezes tá acompanhando em cópia, daqui a pouco, de novo esse assunto, quando vê tem 4, 5. Não, para tudo, dá um outro jeito, arruma um outro canal de comunicação, porque esse não tá funcionando, né? E daqui a um pouco é o que eu sempre falo, as pessoas estão cada um de um lado construindo um monstro um do outro, que não existe. Tá? Eu tô imaginando que ela tá braba comigo pela forma que eu estou lendo a frase, mas a entonação da frase é eu que dou, porque eu tô desse lado, né? Então nem existe monstro nenhum, mas tá construindo. E aí fazer essa técnica de chamar para uma conversa, pro café, que a Tati faz bem, chamar para tomar um café e, né, vamos conversar civilizadamente é a melhor alternativa. Ô, Veri, e nesses anos todos de experiência tua, tu tem alguma situação, claro que não pode falar, né? Mas tem alguma situação, assim, que foi engraçada? Sei que deve ter histórias que não são engraçadas, mas também tem uma história engraçada que tu poderia compartilhar com nós,
que aconteceu? Ai, gente, engraçada de mediação em condomínio nunca foi engraçada. Tem outras mediações, mas pensar em condomínio, condomínio não, assim, não posso dizer que é engraçada. Tem situações assim peculiares, já teve situações de mediação em que uma vez, hoje a gente faz muita mediação virtual, mas existem situações que eu prefiro presencial. E uma vez uma pessoa tirou uma caneta em mim no meio da mediação. Nossa. A gente achou engraçado, mas não é engraçado. Não foi engraçado. Não, sim, engraçado, eu não posso dizer. Engraçado depois de um tanto. Foi inusitado. Inusitado, sim, né? Mas de modo geral, uma vez aconteceu uma mediação, mas era uma questão de família, que fizemos a primeira sessão, na segunda sessão não ia ter mais porque o casal reconciliou, esse tipo de coisa, né? Mas nos condomínios... A conciliação foi tão boa que o casal se reconciliou. Mais ou menos. Mas, assim, falando de condomínio pontualmente, nos condomínios eu dou muito mais treinamento do que necessariamente as mediações, porque eu sempre bato muito nisso, né? De preparar as pessoas que vão estar ali, seja para um grupo de síndicos, seja para uma empresa, seja para, muitas vezes, o síndico, o subsíndico, as pessoas do conselho, aquelas que estão mais envolvidas, os stakeholders mais envolvidos, né? Até os funcionários, síndico zelador, que são as pessoas que vão estar naquele trato direto com fornecedores, com os condôminos, né? É que eu faço mais esse movimento. Eu acredito muito mais na gestão do conflito, na prevenção da prevenção, do que necessitar do mediador lá. Eu vejo mais efetivo. Prevenção. Legal. Gente, o papo foi muito bom, passou voando, né? Isso aí. Eu quero agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigado por estarem aqui conosco, compartilhando conhecimento, que eu acho que isso é legal do podcast, né? A gente poder conversar e também transmitir para o próximo que está assistindo alguma técnica, alguma experiência que contribua de alguma forma, né? Não só conversa jogada fora. Quero agradecer também aos patrocinadores, né, que é a administradora Conceito, que está nos ajudando para poder acontecer esse podcast aqui, e também a ADMS Gestão Condominial, que também está apoiando e acredita nesse projeto que está só começando e vai vir pela frente. Eu acredito que vai vir outras empresas que também acreditam no nosso projeto, né? E deixa eu deixar um recadinho pro pessoal que está nos assistindo, então, não esqueçam de se inscrever, então, aqui no canal, né, para poder receber, ativar o sininho, né, o famoso sininho, para receber as notificações dos próximos episódios, e nos sigam lá no Instagram, @experiênciasíndicos, que é lá que a gente vai regularizar, divulgar todos, né, os próximos episódios. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Valeu.